E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui com o Carlos Ferreira. A gente vai conversar com o Carlos sobre financiamento de imóveis. Então, Carlos, boa tarde. Como é que você está aí? Tudo beleza? Eu queria saber até, inclusive, onde é que você está agora nesse momento. Opa, Deus, boa tarde, Joia. Obrigado aí pela oportunidade, sempre bom, né, conversar com você. Eu moro em Coral Springs, né, que é aqui perto de Fort Lauderdale, 40 minutos de Fort Lauderdale, meu escritório é em Boca Raton. Então, eu estou aqui no sul da Flórida, né, mas ajudando todos os clientes da Flórida, até fora dos países internacional. Hoje, né, no mundo do financiamento hipotecário, é tudo virtual pela internet, todos os meus documentos assinados pela internet. Então, independente de onde o cliente está, ele tem 100% de dedicação do nosso time para poder estar ajudando todo mundo. Legal, legal. Vamos esclarecer algumas dúvidas aí que eu, inclusive, gostaria de passar para os nossos ouvintes, nossos clientes também, né? Cara, o que acontece? Eu inclusive vou divulgar mais, disseminar mais essa informação para pessoas que moram de aluguel, que são pessoas que muitas vezes têm o potencial de ter a casa própria e não sabem, né? Muitas vezes também o pessoal pensa, eu só posso comprar uma casa se eu tiver um montante importante em dólar para poder fazer a entrada. E aí eu queria um esclarecimento de sua parte. Quais são os critérios principais para uma pessoa que não está nem planejando comprar casa? Qual é o primeiro passo que ela poderia dar para ela saber qual é a real condição dela? Olha, minha opinião é que todo mundo devia começar, certo? Primeiro passo, estamos pronto ou não, conversando com o banco, a pessoa como eu, um financeiro, né, que vai ajudar a esclarecer qualquer dúvida que tem. Porque se tiver pronto para comprar, a gente já vai fazer o pre-approval para a pessoa já começar a pesquisar a casa específica para entrar em contrato. E se não estiver pronto, a gente pode ter aquela conversa, ok, se você não está pronto agora, o que precisa, certo, para você estar pronto em 30 dias, em 2 meses, 6 meses, ou um ano. Perfeito. Certo? A gente cria esse plano financeiro aí para o cliente poder comprar. E num cenário hipotético, existe alguma métrica que a gente poderia usar em relação ao ganho mensal de uma pessoa e a compra de uma casa, um valor hipotético também? Por exemplo, uma pessoa que ganha $6.000, você teria como esclarecer mais ou menos para a gente tentar só encorajar essas pessoas, né, a dar esse passo de fazer essa análise? E outra pergunta, isso afeta em alguma coisa na pessoa que está interessada em fazer análise só por curiosidade, só por planejamento? Afeta em alguma coisa no crédito dessa pessoa? Então, a matemática básica é a pessoa ter o dobro de renda das despesas, certo? Então, se não tem nenhuma despesa, carro, cartão de crédito, vamos falar, se a renda da pessoa é 6 mil, ela pode ter aí um mortgage de $3.000 que vai incluir tudo na casa. Incluir o pagamento do financiamento, o seguro da casa, o IPTU e qualquer HOA associação. Então, se a renda é 6 mil, metade seria mais ou menos aí $3.000 que a pessoa pode ter aí em conta para poder comprar e financiar a casa. Então, se a pessoa não tem nenhuma dívida, esses 6 mil pode ir para pagar $3.000 de mortgage. Entendido, perfeito. No caso, a minha segunda pergunta foi, se a pessoa tiver um interesse de fazer uma análise sem compromisso, só para estudar o caso dela, isso afetaria em alguma coisa o seu crédito? Nenhum, por quê? Eu sempre começo fazendo um soft inquiry. Então, existem duas maneiras de checar o crédito de um cliente, certo? Existe o soft inquiry e o hard inquiry. O soft inquiry, eu vou conseguir analisar o crédito da pessoa, ver a pontuagem, ver as despesas, saber exatamente tudo que eu preciso, certo? Para ter para calcular a matemática, certo? De um cliente sem checar o crédito. Então, o soft inquiry, quando eu faço, ninguém vê.
certo? Outro banco não vai ver que eu chequei, não vai afetar os pontos, e quando precisar de fazer o hard entry na hora de entrar em contrato, ou se precisar antes, eu sempre ligo para o cliente e explico antes de fazer. Mas não vai afetar o crédito da pessoa quando faz um soft entry. Perfeito. Qual é o mínimo de tempo que a pessoa teria que estar morando nos Estados Unidos para fazer esse tipo de processo? Não tem um prazo mínimo. Por exemplo, eu acabei de ajudar um doutor que comprou uma casa aqui, ele chegou, por exemplo, na quinta-feira e na segunda já comprou a casa. Por quê? Porque ele veio transferido da empresa do Brasil para morar nos Estados Unidos e trabalhar, então conseguiu usar a renda americana que estava entrando, certo? Então aí já tinha o trabalho confirmado, o W-2 para estado, né, que é equivalente à carteira assinada do Brasil, já tudo agendado, então para qualificar, já usei o trabalho novo antes mesmo dele começar. Legal. Então não tem um prazo específico da pessoa estar aqui. Um grande mito é a pessoa ter 2 anos de imposto de renda. Não precisa. Se a pessoa tem a carteira assinada, certo? Não precisa praticamente nem ter começado o trabalho. Então a pessoa pode estar recém-chegado ou aqui poucos meses. Tá. No caso de a entrada ser de 5% ou de 25%, que normalmente é o mínimo para estrangeiro, isso afetaria o fato dele estar chegando agora? Não. Se a pessoa tem o equivalente da carteira assinada e está aqui há pouco tempo, pode colocar até de 5% a 10% de entrada. Legal. Nesse caso, caso uma pessoa dê 5% de entrada, ela vai ter uma parcela maior do que o esperado. Aí a minha pergunta seria o seguinte: qual seria uma taxa média? Eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, de crédito a crédito, mas qual seria a taxa média que tem sido aprovado? E quão maior do que uma média de aluguel tem sido? Porque para a pessoa fazer um planejamento desse, ele espera que isso não exceda tanto ao valor de um aluguel, correto? Então, o que é que você me diria sobre isso? Então, a taxa de mercado hoje está mais ou menos 6,5% a 7%, dependendo do cliente, certo? Essa é a média. Então, se a pessoa for comprar, ela vai ter o financiamento, né, proporcional ao que ela está financiando. Então, se é uma compra com 3% de entrada ou 5% de entrada, 20%, né, o pagamento financiado vai ser comparável, né, ao financiamento. Aí vai adicionar o IPTU, o seguro da casa, e quando dá menos de 20% de entrada, tem o que chama de mortgage insurance, que é o seguro financeiro que a gente tem que pagar quando pegamos financiado com menos de 20% de entrada. E se estiver dentro de um condomínio, qualquer tipo de associação, certo? Mas essa seria uma base hoje de 6,5%, dependendo do cliente, com crédito bom. O FHA está até um pouco mais baixo, né? Mas essa seria a média aí. O aluguel, né, comparado com a casa, é uma análise que a gente pode fazer na hora sobre o que a pessoa pode pagar de aluguel e quanto que esse valor vai conseguir comprar, certo? Eu posso pagar um máximo $2.500, $3.000, ok? Então vamos fazer análises, vamos calcular o que seria um pagamento de $3.000 no mortgage perto da área que você está procurando. Perfeito. Então, com isso a pessoa tem toda a informação em mãos para poder fazer uma decisão financeira, comprar contra alugar. Perfeito. No caso, a gente tem um caso lá no nosso time de um cliente que conseguiu aprovar um financiamento com $1.000 na conta, não é isso? Sim, exatamente. Então, nesse caso, foi uma ajuda de down payment, certo? A cliente qualificou para assistência, certo? Que ajudou não só com a entrada, mas também com closing costs. Então, por $1.000, já tive sucesso com muitos clientes em comprar uma casa com pouco dinheiro. Ela qualificou dessa maneira e conseguiu conquistar a casa. Ela estava pensando em comprar um bom tempo e não achou que estava pronta, estava planejando em comprar em meses na frente e conseguiu fazer o pre-approval e dentro de 2 meses ela já estava com a chave da casa. Que legal.
Sobre a questão que o governo tem, tempos em tempos, um incentivo para compradores da primeira casa. Esse assunto também é tratado com você, correto? Exatamente, com certeza. Certo. Hoje a gente está tendo esse incentivo? Tem vários incentivos que vêm, que vai, certo? Então sempre tem algum tipo de oportunidade, não sempre é o mesmo. Então o importante é a gente procurar, né, conversar comigo, qualificar com o que está disponível hoje. Entendi. Certo? E começar a procurar. Então, dependendo da época do ano, se tem programas que está disponível, entrou e saiu, sempre tem algum tipo de ajuda. Legal. Pô, Carlos, você teria alguma coisa mais a acrescentar que eu não perguntei? Sobre a comparação de alugar e comprar, né? Minha teoria aí do Neighbor Next Door é sempre bom comparar durante os anos, certo? Durante os anos as casas sempre vai subir de preço, o aluguel também sempre vai subir, então, assim, mesmo se o aluguel for elas por elas ou um pouco mais alto, é sempre importante a pessoa comprar nesse país. Com certo? certeza. O aluguel é um valor que que você está pagando outra pessoa, que você nunca consegue recuperar. Minha teoria aí do Neighbor Next Door é, por exemplo, comigo, meu vizinho, ele alugou na mesma casa que eu fiquei lá 10 anos, e todo ano ele falava, não, tá muito caro comprar. No próximo ano, muito caro comprar. No próximo ano, muito caro comprar. Por 10 anos ele falou isso. Eu entrei lá, saí, comprei bem, vendi bem, e ele sempre falando, tá muito caro comprar, muito caro comprar. Todo ano ele falava a mesma coisa. Entendeu? E eu tive a oportunidade de entrar, pagava menos do que ele, porque o aluguel todo ano subiu, meu financiamento era 30 anos fixo, ainda consegui vender 10 anos depois, consegui lucrar, ele ainda no mesmo aluguel, que sempre ficava mais caro todo ano. Então, comprar ainda mais se é 30 anos fixo, é aquela garantia que seu pagamento também vai ficar, né, o mesmo valor, e você vai participar do mercado, da valorização da sua casa, certo? Então, assim, é sempre bom comprar para você morar e segurar. Sim, sem falar que no primeiro ano, em muitas regiões que estão em desenvolvimento, a valorização ultrapassa $50 mil. Se você for considerar um mortgage um pouco acima do seu aluguel, você já está cobrindo e sobrando isso. E no terceiro, quarto ano, aliás, até o sexto é quando a casa atinge seu ápice de valorização normalmente, né? Eu acho que a pessoa fizer uma estratégia de sair do aluguel e comprar uma casa e depois de 5 anos vender, ele já está comprando a outra com mais de 50% do valor do imóvel pela valorização que ele teve no primeiro. Então é uma estratégia que em pouco tempo, menos de 30 anos, que é a proposta de financiamento, né? Em menos de 30, muito menos, eu acho que em 10 anos ele vai ter uma casa quitada. O que ele pode, inclusive, fazer a estratégia de refinanciar essa casa e iniciar o processo com outra, onde quem vai pagar agora dessa vez o mortgage, as parcelas, é o próprio inquilino do próximo imóvel. E se ele fizer isso constantemente, o patrimônio dele se valoriza absurdamente. Eu quero esclarecer isso para esses clientes, essas pessoas, aliás, né, que moram de aluguel e que pensam que é muito difícil comprar e que é impossível, e quanto isso pode alavancar, né, o patrimônio dele. Sim, outra coisa também, Elisa, se a pessoa já tem uma casa e vai morar na próxima casa que vai comprar, ela de novo pode dar pouca entrada, pode dar 5% de novo. Então, né, porque você já tem uma casa, que tem que dar 20% de entrada. Interessante. Então, a regra é, se você vai morar na casa, então a pessoa que compra hoje, daqui a 5 anos, pode vender, pode lucrar, ou pode deixar essa casa com investimento e dar 5% de entrada na próxima. Né? Então, alguém que está procurando, né, que a família cresceu, quer mudar para o trabalho, uma região diferente, e já tem uma casa, vendendo ou não, vendendo a casa ou deixando para aluguel, ele pode dar 5% de entrada para a próxima casa. Não precisa dar 10, 20% de entrada, né, só porque já teve uma casa. O importante é que se você morar na casa, você pode dar pouca entrada. Entendido. Então, Carlos, em relação à declaração, a pessoa que trabalha aqui hoje e tem os ganhos dela, o que a declaração de imposto de renda impacta nesse empréstimo que ele vem a tomar para fazer a compra da casa dele, desse financiamento? Então, existem duas maneiras de financiar o empresário, certo? Duas maneiras de checar a renda.
A primeira é com o imposto de renda, então a gente pode ver quanto que foi o valor declarado ou usando os extratos bancários da companhia. Então, se a pessoa tem uma declaração que não seja adequada para a compra que está buscando, eu consigo pegar, geralmente, os 12 meses de extratos bancários da empresa e ver o movimento e usar isso como renda. Então, o importante é sempre conversar com alguém e ver o que tem disponível, a melhor maneira de qualificar. Perfeito. Então, pessoal, se você está nesse momento que você muitas vezes não está nem pensando em comprar sua casa porque você descarta a hipótese, a melhor maneira é o que eu sempre digo, viu, Carlos? Tomar uma decisão é fácil. O difícil é você ter informação. Procure as pessoas certas, obtenha informação e depois que você conhecer o ambiente, o seu cenário, você toma a decisão mais correta. Se a decisão é esperar, aguarda. Se você pode comprar e você quer dar esse passo, eu acho que você merece saber isso, porque nesse jogo aí o que mais vale é o tempo. Quanto antes você fizer esse tipo de investimento, mais cedo você vai ter bons resultados, porque o tempo conta muito nesse jogo, né? De valorização de imóvel, você vai precisar de 3 anos para fazer a primeira venda, 3 no mínimo, a venda para obter um resultado. Então, quanto antes você entrar no jogo, melhor. Não deixe de procurar a gente, eu vou deixar meus contatos aí para você entrar em contato comigo. A gente pode fazer uma reunião aí com o Carlos e chegar aí numa decisão tendo boas informações. Não é isso, Carlos? Isso mesmo. Obrigado aí pela oportunidade e tenha um ótimo dia. Valeu, Carlos. Um abraço. Obrigado.